Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje aqui neste canal vamos fazer um vídeo um tanto quanto diferente. Sim, vamos fazer um vídeo sobre tretinhas de internet. Porém, não é só isso não, eu garanto que se você ficar até o final, talvez a gente consiga tirar uma discussão bem interessante sobre isso aqui. E do que eu tô falando especificamente, né? Vocês estão vendo aí na tela agora algumas imagens da Zendaya, que faz a MJ nos filmes do Tom Holland como o Homem-Aranha. Alguém pegou essas imagens dela, essas fotos dela, e deu aquela photoshopada, né? Deu aquela edição ali para deixar a atriz com olhos claros, cabelos ruivos, né? A pele mais clara e traços mais finos. A princípio, eu vi essas imagens rolando no Facebook, em alguns grupos, em alguns perfis, onde a confusão já começou, né? Tinha a galera de um lado dizendo que não, que estava legal, porque estava mais próxima à aparência da Mary Jane, né, original lá dos quadrinhos, enfim, ruiva, branca e tal, e tinha a galera do outro lado dizendo que não, né, que estava errado isso, que você não pode fazer isso, que isso é racismo, você pegar uma atriz que é negra, mudar ali a cor da pele dela, mudar os traços dela para que ela se pareça com uma atriz branca. Bom, e aí eu tive a excelente ideia de pegar, né, essa discussão, pegar essas imagens, né, essa proposta de tema e levar para onde? Para Chernobyl da internet, que é o Twitter. E, meus amigos, fazendo isso apareceu todo tipo de gente retweetando, comentando, curtindo, me xingando, me criticando. Enfim, foi uma loucura. O post apareceu aí nos Trend Topics o dia inteiro falando sobre Homem-Aranha, MJ, Mary Jane, né? Então teve bastante conteúdo, bastante papo pra gente trazer pra cá. Eu a princípio não ia fazer isso, tá? Eu realmente pensei em deixar pra lá, mas eu vi alguns debates, algumas trocas de ideia no meio de muita coisa tosca. Eu vi realmente ali algumas pessoas querendo debater, querendo conversar sobre aquilo ali. Então, por isso, eu trouxe para cá essa proposta da gente também discutir um pouco mais. Afinal de contas, né, exigir a fidelidade da aparência de um personagem numa edição como essa é só questão de gosto ou realmente temos um racismo ali implícito, né, ou explícito na situação? E eu já quero deixar aqui, gente, um disclaimer, um aviso logo de cara. Se você chegou nesse vídeo aqui já com a intenção, né, de falar, mais um lacrador, né, mais um militante, turminha do mimimi da lacração. Se você já chegou aqui com esse intuito, eu agradeço aí o tempo de vídeo que você já me deu de exibição. Se você quiser inclusive deixar aí o seu dislike, né, você pode, por favor, vai estar dando engajamento ao vídeo da mesma maneira. Mas eu recomendo que você tome seu rumo, cara, porque a minha proposta aqui hoje, e todos os dias que eu venho aqui, quando eu falo de algum tema específico como esse, é da gente tentar levar uma discussão um pouco além do senso comum, né? Um pouco além desse papinho de internet, desse papo de boteco de internet que geralmente tem, né? Que é você pega, aponta ali pra pessoa, rotula a pessoa, não se discute nada e fica por isso mesmo. Então, se você já veio pra cá com essa ideia, eu recomendo que você parta aí, né, vai buscar o seu rumo, porque você só vai perder tempo aqui. E mais um aviso aqui rapidinho, gente, esse vídeo vai ficar longo, tá? Ou melhor, se você tá assistindo, você já viu que ele é bem longo, porque é um tema complexo e delicado e não dá para ser tratado a culhão não, tá? A gente tem que parar aqui e conversar sobre muitas coisas. Então já fica avisado aí, pega uma água, pega um suco, um biscoito, coloca aí na reprodução mais rápida, mas se você realmente estiver interessado, eu vou pedir que você assista até o final, porque não tem jeito, a gente tem que falar nisso aqui com um pouco mais de calma. E para ilustrar melhor o nosso papo, o que foi que eu fiz? Eu trouxe para cá, para o nosso vídeo, alguns tweets, né, para compartilhar com vocês, para vocês verem mais ou menos o nível que estava a discussão hoje. Porque eu deixei bem claro no meu post que eu achava que havia um racismo implícito ali. Para algumas pessoas não é nem implícito, é realmente explícito. Mas eu sempre gosto de deixar uma certa margem ali, uma abertura didática, digamos assim, para quem não concorda chegar, para a gente poder bater um papo, para a gente poder dialogar, né? E eu consegui fazer isso com algumas pessoas e outras nem tanto. Por exemplo, nem todo mundo que chega já chega xingando, brigando, não, mesmo que não concorde. Tem esse rapaz aqui, olha só, que por exemplo, ele disse o seguinte: não achei racismo,
Apesar de fato, né, foi muito desnecessário, mas eu prefiro pensar que foi mais um jeito de reimaginar a personagem para mostrar como que seria se fosse mais próxima à original. Bom, essa coisa de ser mais próximo ao original é algo que a gente vai falar já já. Mas acreditem, muita gente realmente pensa assim, né? Acha, olha e pensa, olha, mas qual é o mal nisso, né? Você só está fazendo uma pequena adaptação ali na aparência. É só isso, não tem nada demais. Então, para algumas pessoas, realmente, essa compreensão, algumas pessoas realmente não conseguem enxergar o problema nisso. Nós vamos falar disso já já. Tipo esse rapaz aqui, olha, ele chegou sendo bem direto. Mano, não tem nada que julgue racismo nisso. Só me dá um argumento lógico. Bom, estamos falando aqui com alguém que quer argumentos racionais, né? Ele quer saber então ali por que eu acho que tem racismo nisso. Eu troquei alguns tweets com ele ali, tentando explicar que era errado você pegar uma atriz e mudar a cor dela. Né? Como eu já falei, você pega alguém e muda a cor daquela pessoa para que teoricamente ela desempenhe aquele papel de uma maneira melhor para isso, né? E o cara começou ali, né, debater comigo e tal, falando que não, que o argumento não era esse, que não tinha nada a ver com isso. E eu tentando por diversas vezes mostrar para ele que sim, que o argumento era exatamente esse. Né, que mesmo que na postagem não tivesse ninguém dizendo, olha só como ela fica melhor branca do que negra, é o tipo de coisa que você não precisa dizer, é o tipo de coisa que não precisa explicar. Né? E o cara trocando ideia ali, dizendo que não, que isso na verdade era uma espécie de preconceito reverso, né? Que eu era o preconceituoso, eu era o racista, e por conta disso a minha visão estava tão assim bitolada, estava tão moldada, que o meu próprio racismo estava sendo projetado naquela opinião. Olha, geralmente quando a conversa começa a ir muito por esse lado, eu até meio que desisto, porque a pessoa já tá com a ideia dela fixa ali, né? Ela não quer debater, ela não quer argumentar, ela não quer contra-argumentar. Ela só quer algo que valide a opinião dela sobre a sua. Mas ainda assim eu respondi o cara, porque ele chegou numa boa, diferente dessa galera que, como eu falei, já chega, é mimimi e que não sei o que e tal. Ele chegou numa boa, né? Tanto que eu respondi pra ele, velho, eu só te respondi porque você perguntou numa boa. Não chegou igual aí a uns doentes, né? Do mimimi e da lacração. E eis que o cara me responde o seguinte: se eu não falei antes, eu falo agora. Isso é mimimi e lacração. Eu sou muito otário mesmo. Mas olha, eu vou falar pra vocês que isso não é o pior não, tá? Aparecem alguns malucos aqui que estão, ó, de parabéns. Esse aqui pra mim foi o meu predileto. A barbinha de comunista não nega. Que patético. A personagem deveria ser ruiva. Isso é um fato. Racismo é coisa de esquerdinha igual a você. Como diz o presidente, turminha do mimimi vai pedir para aquele careca cabeça de pi tirar a publicação do ar, seu FDP. Então, aparentemente, por causa da minha barbinha vermelha de comunista, eu não posso estar comentando porque é lacração. Aliás, eu tô precisando pintar a barba, gente. Tá ficando branca de novo, ó. Nem tá mais vermelho comunistinho. E aí, brincadeiras à parte, né? Eu quero encerrar essa sessão de tweets aqui com um comentário desse cara que, pra mim, ele é muito simbólico, né? E ele vai no ponto direto do que a gente tem que debater aqui hoje. E ele diz o seguinte: bom, não é nada oficial, só uma modificação que na minha opinião ficou da hora. Não vejo razão para julgarem isso. E aqui, gente, aqui é onde exatamente mora, né, esse ponto central de tudo que a gente está conversando. Por que para algumas pessoas isso claramente é um ato de racismo e para outras não? Né? Por que para algumas pessoas isso é tão claro? Né? Por que não resta dúvidas e outras pessoas não veem isso? A gente tem que contextualizar a situação, porque, obviamente, para entender qualquer coisa, precisa-se de um contexto. Duas coisas são bem relevantes. Uma, a MJ da Zendaya, né, a MJ dela, não é a Mary Jane, e sim a Michelle Jones, uma outra personagem que não tem nada a ver com a Mary Jane clássica lá, que namorou o Peter Parker e depois casou com ele, enfim, não tem nada a ver. Né? Teoricamente seria assim, seria esta versão da MJ no cinema, né? Nessa nova versão do Homem-Aranha que
que a gente vê no MCU. Então meio que já quebra logo de cara essa galera que quer comparar a Zendaya com a Mary Jane. Porque já está estabelecido que não é, gente, não é a mesma personagem. Tá? Isso é uma coisa muito importante que algumas pessoas simplesmente não sabem ou ignoram aí, isso no comentário. E outra coisa que a gente tem que dizer, e tem que ser honesto, tá? Eu acho que a gente tem que ser muito honesto. Quem acompanha grupos aí da internet, debates, enfim, sabe disso, que a Zendaya é muito criticada pela aparência dela, né? Eu já vi todo tipo de comentário como ela é magra demais, ela não tem bunda, ela não tem peito, né? Alguma coisa parecida com o que fizeram com a Brie Larson quando ela foi escalada para ser a Capitã Marvel, né? Porque ela é muito magrela, tinha que ser alguém ali, né, com mais corpo e tal. Aqueles argumentos, né, como se bunda e peito fosse critério assim para você interpretar um personagem de quadrinho, a não ser que o cara tenha, né, um poder ali de dar uma super peitada, né, de ter uma super rebolada e tal. Se não for isso, cara, peito e bunda, né, meio que não é muito critério. Mas tem uma galera que reforça isso. E outros comentários, né, tipo, esse cabelo dela é de cracuda. Isso é um comentário que eu ouço muito, assim, né, pelo fato dela ter ter um cabelo volumoso, né, não ter aquele cabelo liso e tal, e ela faz questão de usar isso na maioria de todos os trabalhos que ela faz. Ela usa o cabelo solto, usa em cacho, usa em coque, sabe, com muito volume, que é um estilo também, né, e algumas pessoas associam isso como cabelo ruim, né, ou aparência suja, né, o que é muito triste. E fora outros comentários também, né, que ela não tem os traços finos, que ela tem a sobrancelha muito grossa, enfim, todo tipo de objetificação, tá, de detalhes da aparência dela. Isso é uma coisa que já é decorrente há algum tempo, gente, sabe? Existe um grupo forte de críticos à Zendaya por causa da aparência dela. Eu não tô falando por causa da atuação dela, eu não tô falando por causa da participação do personagem dela dentro dos filmes, da influência ali da personagem, naquele núcleo ali do Homem-Aranha e tal, nada disso. As críticas são voltadas diretamente para a pessoa da Zendaya, para a aparência dela, né? Então é importante também saber que isso não vem de agora, sabe? Não é um mimimi que apareceu agora, sabe? Isso já é uma coisa que vem progressivamente de outros filmes do Homem-Aranha também. E aí, pensando nisso, a gente tem duas alternativas aqui, né? Temos dois caminhos aqui para onde essa discussão geralmente vai. Uma é que talvez, dando aqui o benefício da dúvida, a pessoa que fez essa edição, as pessoas que fizeram essa edição, elas não tiveram a intenção de fazer nada racista, elas não são racistas, elas não são ativistas de nenhum grupo de supremacia racial, né? Não fazem parte da Ku Klux Klan, nem nada disso. São pessoas normais, né? Um cara que saca muito ali de Photoshop e que resolveu fazer aquela edição só de brincadeira, só para ver se a personagem ficava um pouco mais parecida, né? Ele não teve a intenção de ser racista e logo isso exime ele de qualquer crítica, o que na verdade não acontece, gente. Esse é um ponto que a maioria da galera que é contra não leva muito em consideração, é que você pode estar errado mesmo que você não tenha intenção. Às vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, isso é decorrente até de uma ação de autodefesa. Da pessoa tá fazendo alguma coisa ali e você chegar para ela e falar, cara, isso que você tá fazendo, isso é racista, né? Ou esse comentário que você fez, ou essa piada que você fez é racista, é homofóbica, é gordofóbica, né? E automaticamente a pessoa se sente agredida, né? Se sente ali atingida por aquilo, e em um movimento de defesa ela vai dizer que não, ela vai entrar em negação, ela vai dizer que não teve a intenção de fazer aquilo, que na verdade você, que é o preconceituoso e tá jogando em cima dela a sua visão de preconceito, ela vai fazer de tudo para não dar o braço a torcer às vezes, e isso acontece, gente. Quem nunca derrapou na vida? Veja bem, existem conceitos, e aí a gente teria que fazer um vídeo aqui, sabe, muito mais amplo, né, quando a gente fala aqui da questão do racismo estrutural, que são coisas que já estão dentro da nossa sociedade, às vezes desde antes de nós nascermos, né, que foram normalizadas e levadas de geração a geração, e que a gente reproduz esses comportamentos até hoje,
sem perceber que é racismo, né? Só que hoje, com a internet, com movimentos, né, mais progressistas, mais organizados, movimentos de defesas em prol de lutas raciais mais organizados, mais unidos, essas pessoas têm mais voz para combater, para tentar consertar, para tentar melhorar certas visões, né? E é isso que muitas pessoas não entendem ou não querem entender, né? Que quando alguém vira para você, e isso já aconteceu comigo, e eu já agi assim também, né? De coisas que eu falei lá no passado e eu penso hoje, nossa, realmente eu fiz uma piada escrota, né? De repente eu falei uma coisa que, nossa, caramba, eu tinha esse pensamento sem conhecer a realidade de algumas pessoas, sem conhecer como as coisas funcionavam. Falava isso porque todo mundo em volta de mim falava e eu só reproduzia aquilo ali. E com o tempo você vai amadurecendo aquelas ideias. Isso tá além de gosto pessoal, isso tá além de você fazer comparações de personagem A ou B. Isso tá em você parar e tentar entender por que aquela pessoa está dizendo isso. Por que mais uma pessoa está dizendo isso? Será que todo mundo é da lacração? Será que todo mundo é do mimimi e está te perseguindo por causa de um grande movimento globalista em prol do politicamente correto? Ou será que talvez você possa estar errado? Você possa estar equivocado? E as pessoas às vezes não param simplesmente para tentar pensar e parar, né? Ou de parar e pensar nisso. E aí, pra gente fechar, tem um outro lado que geralmente vai essa discussão, que é pra questão da fidelidade, né? Pro argumento de que não é racismo, tá? É só porque a gente quer que seja fiel aos quadrinhos ou que seja fiel aos games, né? Se estivesse numa adaptação de um jogo, por exemplo. E esse geralmente também é um argumento muito cheio de problema. Veja bem, vamos falar então do Homem-Aranha. Já que estamos falando de Homem-Aranha, não vamos usar nenhuma analogia aqui, nenhum exemplo fictício, nada disso. Vamos manter no mesmo caminho. Vamos lá, Homem-Aranha do Tom Holland. Temos que lembrar que ele entra no meio do universo cinematográfico Marvel, numa treta danada lá em Capitão América Guerra Civil. E fora disso, né, fora dos filmes, nos bastidores, na vida real, tinha ainda aquela negociação muito truncada entre o Marvel Studios da Disney com a Sony, que era quem detinha, né, ou melhor, ainda detém os direitos ali cinematográficos do Homem-Aranha, e tem toda aquela confusão, aquela burocracia de como você vai usar o personagem. Certas coisas você pode usar, certas coisas não, certos personagens de apoio você pode mencionar, outros não. Então, né, fica aquela bagunça ali, mas ainda assim o Homem-Aranha ele entra lá no filme e sendo introduzido por quem? Pelo Homem de Ferro. Né, basicamente o Homem de Ferro ele faz um papel ali quase do Tio Ben, né? Ele faz um papel ali quase como um tutor, né? Como um orientador do Homem-Aranha e tal, que é algo totalmente diferente dos quadrinhos. Aliás, esse Homem-Aranha, né, já que eu mencionei o Tio Ben aqui, ele nem cita o Tio Ben em todas as aparições dele, né? A própria tia May, que é aquela senhorinha simpática, né? Parece a vovozinha que faz bolo pra gente e tal, que a gente vê lá nos quadrinhos, aqui no universo cinematográfico, né? É uma mulher madura, bonita, toda pra frente, descolada, animada, completamente diferente, né? O próprio Peter Parker, gente, na sua época de escola, né, quem aí é mais antigo, que leu os quadrinhos lá da época, né, anos 70, anos 80, deve lembrar de como era o Peter Parker, né? Todo magrelo, todo desengonçado, né, usava óculos, bem CDF, né, era perseguido ali, sofria bullying e tal. Esse Homem-Aranha não, esse Homem-Aranha agora do Tom Holland, apesar dele não ser o cara mais popular da escola, ainda assim ele é bem descolado, né? Ele é na dele, ele faz as amizades dele e tal. Ele não é um cara que sofre muito essa questão do nerd clássico, como é o personagem original lá do Peter Parker. Então, vejam bem, temos diversas coisas que são diferentes. E eu só citei aqui algumas, a gente pode citar outras aqui, né? O próprio Flash Thompson, né? Que era o cara que cometia bullying contra o Peter, né? Agora na versão do cinema também é totalmente diferente. Então, sabe, são diversos personagens, são diversos fatores, são diversos detalhes. Nos quadrinhos é de um jeito e no cinema é de outro. Porém, a grande maioria, se a gente for pegar aqui e for fazer uma balança, tá? Você tem assim
todas as outras reclamações aqui e as reclamações sobre a Zendaya aqui. Entendem? Como que é diferente? Você pode ter todas essas coisas diferentes que você tem aqui e pode ter até uma ou outra pessoa que reclama, né? Pode até ter. Mas o que realmente é impensável é você ter uma MJ como a Zendaya no filme do Homem-Aranha. Entendem? Tipo, se é pra reclamar de fidelidade, gente, vamos reclamar de fidelidade de tudo. Né? Eu conheço pessoas, eu tenho amigos, né, que são produtores de conteúdo também, que não gostam do Homem-Aranha do Tom Holland de jeito nenhum. Né? Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal comentando sobre isso numa live, tem até um corte aí, eu vou deixar aí no card, pra quem quiser dar uma conferida, né, debatendo isso, porque as pessoas odeiam tanto o Homem-Aranha do Tom Holland. E eu conheço pessoas que não gostam, né? Até por causa dessa dependência dele, do Homem de Ferro, muita gente não gosta disso e tal. São argumentos válidos, gente. Veja bem. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Você não é obrigado a gostar de nada. Tá? Você pode achar que é fraco, que é mal feito, que não tem nada a ver, que está fora de contexto, que não é fiel aos quadrinhos. Você tem o direito de gostar ou não. Só o que não dá é você passar pano para umas coisas e para as outras você achar que é o fim do mundo e que aí sim o argumento da fidelidade vale, entendeu? Agora para outras nem tanto, pode passar. Né? Então existe uma diferença, existe uma discrepância ali. E aí pra gente realmente fechar de vez, tá? Eu sei que o vídeo ficou longo, gente, mas é um tema que a gente não pode tratar de maneira né, muito fútil. Sempre que se discute isso, sempre que a gente entra nesse tema e fala de personagens, de quadrinhos, de games e adaptações, aparece aquele abençoado, aquele consagrado com a falácia da falsa equivalência. E do que eu tô dizendo, né? É do cara que chega e fala: ah, vocês só estão fazendo isso porque é uma personagem negra que passaram ela para branco, né? Que não tem nada a ver isso. Duvido que se fosse um personagem branco que passassem ele para negro, você veria essa discussão toda. E geralmente puxam, né, como argumento o Pantera Negra. Geralmente isso acontece, geralmente é com o Pantera Negra que fazem isso, porque obviamente o Pantera Negra ele precisa ser negro, ele foi criado dentro de um conceito, né, lá nos anos 60, se eu não me engano, posso estar errado, mas quando ele foi criado, os Estados Unidos estavam passando pelo auge daquela briga, daquele conflito político, racial extremo, né, aos pontos de você entrar em um bar e você ter lá cadeira para branco e cadeira para negro, de você entrar em um prédio e você ter ali a porta da frente para os brancos e os negros e os animais entrarem pelos fundos. Era um negócio terrível, assim. E, gente, tô falando isso dos anos 50, anos 60, eu não tô falando de, sabe, a época medieval, de escravatura. Não! Eu tô falando de poucas décadas. Poucas décadas, que para a história, para o tempo histórico, não é nada. Existem pessoas vivas hoje em dia que estavam lá nessa época, sabe? Então não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa dos nossos antepassados mais remotos. Isso é recente e ainda presente na nossa sociedade. Então os caras querem pegar um personagem que é uma representatividade negra e mostrar, olha, se ele fosse branco, ninguém tava falando e tal. Não dá, cara. É igual a gente pegar, por exemplo, o Shang-Chi, que tá no cinema aí agora, né? O mestre do Kung Fu, que foi um personagem criado, inspirado lá no Bruce Lee, né? Que pega toda aquela coisa ali, daquele boom das séries e dos filmes de Kung Fu que chegam nos Estados Unidos ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Que é aquela coisa, aquela explosão, e a Marvel capitaliza isso, cria o Shang-Chi em cima dessa vibe. Existe sabe, não é, por exemplo, pegar, como foi o caso lá do filme do Quarteto Fantástico, né, esse último filme aí que foi lançado, que é horroroso, mas de qualquer maneira colocaram o Michael B. Jordan, que é negro, como o Johnny Storm, né, como o Tocha Humana. E aí eu pergunto, tá, mas e daí o Tocha Humana ser negro? Que diferença que faz? Que diferença que fez? Ah, é porque ele é irmão da Sul, e a Sul é branca, tá, mas no filme eles são adotados. O que mudou? O que mudou? Entende, gente? Não tem
como você pegar e comparar. Ah, mas mudaram aqui a cor do personagem, mas se fosse o Pantera Negra, se fosse... Gente, até de racismo reverso com o Mutano verde, a galera comentou como argumento de retórica nesse post. Então é muito, muito complicado. Então, gente, fica, né, aqui essa discussão. Como eu falei, o vídeo ficou longo, não tem como tratar esses temas de maneira, sabe, solta. Então a gente precisa falar realmente aqui de uma maneira muito direta também, para não deixar dúvidas. Então, gente, é isso. Como eu disse, o vídeo iria ficar longo, não é um tema que a gente pode trabalhar de qualquer maneira, e eu tenho que ser bem direto, tá? E se sobrou alguma dúvida, se você ainda acha que sobrou alguma dúvida em pegar alguém e mudar a sua cor para que ela se adeque melhor àquele papel, imagina se fosse você no seu trabalho. Se você trabalha, se você que está me assistindo, se você trabalha, ou imagina se fosse você no seu colégio, na sua escola, onde você vai desempenhar algum papel que seja, alguma função, e alguém chega, para e vira para você e fala: se você fosse negro, se você fosse branco, se você fosse oriental, se você fosse índio, né? Ou seja, se você fosse qualquer coisa que você não é, você iria desempenhar esse papel melhor, né? Sendo que não faz a menor diferença, né, você ser daquela cor, ou daquela raça, daquela etnia. Não faz diferença. Como é que você ia se sentir? Você acha certo? Você acha correto? Porque é isso. É você pegar alguém, sabe, e melhor. Eu vi gente dizendo que eles estavam melhorando a MJ, né? É o tipo de comentário nojento, assim, que a gente tem que ouvir, né? Se você não gosta da atriz, você é bom de Photoshop, pega lá o Homem-Aranha lá do Tom Holland, tira a Zendaya e bota outra atriz, bota uma atriz ruiva, ou bota uma atriz branca com cabelo tingido de ruivo. Agora, não pega uma atriz que é negra, que nem tá fazendo aquele papel, e muda ela só para adequar ao seu gosto, porque, meu amigo, desculpa, mas isso é racismo, sim. Mas é isso, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui, né? Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí. Você viu essa treta rolando pela internet, em algum outro lugar, no Facebook, no Instagram, enfim, né? Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí o que você acha disso tudo. Dê seu like ou dislike, o que você preferir. E se você gostou e quiser nos apoiar, assina o canal aí, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!